Oi turma, bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês estão? Vocês estão bem? Já lavaram as mãos hoje? Lembrem-se de continuar em casa, sair somente se for uma necessidade, sempre usando a sua máscara, passando álcool em gel e respeitando a distância entre as pessoas. No vídeo de hoje a gente vai trabalhar uma revisão temática, é uma revisão específica, a gente vai falar de Di Cavalcanti, relembrar todas as características dele, quem ele é, o que ele pintava, qual o movimento artístico, todas as coisas que são importantes saber, também em formato de tópicos, igual a gente fez no vídeo de revisão do Canva, ok? Continuem participando das rodas de conversa. Finalizou sua atividade, me envia via WhatsApp com o seu nome para eu poder salvar na pasta da amostra e colocar lá o check que você enviou tudo direitinho. Então, vamos falar coisas importantes, tópicos essenciais que nós precisamos relembrar um pouco aí sobre o artista do nosso semestre, que é o modernista Di Cavalcanti, um perfeito carioca. Vamos lá. Emiliano Augusto Cavalcanti de Albuquerque e Melo, mais conhecido como Di Cavalcanti, foi advogado, caricaturista, cenógrafo, desenhista, escritor, gravador, ilustrador, jornalista, pintor e muralista. É considerado um dos principais artistas plásticos do movimento brasileiro. Principais características do seu estilo artístico e das suas obras são marcadas pela influência do expressionismo alemão, que é um tipo de arte também. O expressionismo alemão tem como característica o uso muito intenso das cores para representar sentimentos, como o amor, a tristeza, a raiva, a felicidade. Outra característica que a gente encontra nas obras do Di Cavalcanti são cubismo, que tem algumas características também marcantes, como geometrismo, que significa representação da realidade por meio de figuras geométricas, e a fragmentação de formas e distorção da realidade, igual lá nos quadros do Picasso. Lembram dele? Outra coisa que influenciou bastante as artes do Di Cavalcanti foi o muralista mexicano Diego Rivera, que pintava passagens sobre a história do México. Lembrando que murais são paredes muito grandes, que podem medir muitos metros de comprimento e que servem justamente com esse propósito de ajudar a contar uma história visual. Então, o Di Cavalcanti era um artista modernista com influências do expressionismo alemão, cubismo e desse muralista mexicano chamado Diego Rivera. As suas obras, ele abordou temas tipicamente brasileiros, como, por exemplo, o samba, um dos quadros que, infelizmente, acabou em chamas e foi destruído em um incêndio. Ele também pintou temas como o carnaval, que possui um mural em um teatro no Rio de Janeiro, e também pintava como viviam as pessoas negras dentro do contexto de sociedade da época, ali entre 1920 e nos anos 70, pouco antes do seu falecimento. Então, Di Cavalcanti pode ser considerado também um pintor tipicamente humanista, porque ele gostava de pintar as pessoas para poder contar as suas histórias. Quando ele pintava essas pessoas negras em especial, ele estava mais interessado em mostrar as suas realidades, suas características, suas peculiaridades, e ele fazia isso com bastante respeito, tentando mostrar para as pessoas que isso também faz parte e é importante para a cultura e história do nosso país. Di Cavalcanti também pintava muito o cenário geográfico do Brasil, ou seja, paisagens. Ele também retratava em suas obras como praias, como na obra Família na Praia,
de 1935. Então, é muito comum que para ele, sendo um carioca, tenha essa influência de pintar o mar, essas paisagens, ou mesmo vocês podem pesquisar e vão conseguir encontrar obras como Barcos ou a obra Pescadores. Ele também pintava comunidades, como eu falei, ele queria retratar a vivência das pessoas negras, e as pessoas majoritariamente negras se encontram em comunidades, como na obra Quadro Favela, de 1958. Então, todas as suas obras têm vários contextos históricos aí por trás. Ele também era considerado bastante militante, certo? Então, ele se envolveu em diversos assuntos políticos dentro do tema da arte. Em algumas das suas obras, são comuns temas sociais do Brasil, como, por exemplo, festas populares, que vocês podem perceber nos quadros Festa Nordestina. Ele também pintou quadros representando operários, ou como, por exemplo, nas obras dos pescadores. Dentro do universo do Di Cavalcanti e das suas obras, além de todas essas referências que eu falei para vocês, Di Cavalcanti também gostava de pintar muito mulheres, ok? Essas representações acontecem de diversas formas e em diversas faixas etárias, como, por exemplo, no quadro As Meninas Cariocas, de 1926, As Cinco Moças de Guaratinguetá, de 1930, Mulher com o Gato, de 1953, Mulata, Pombos e Paisagem, de 1971, na obra Mulheres com Pássaros, de 1961, mas uma delas era especial e nesse quadro você pode apostar muitas cores fortes. Essa obra se chama Noêmia, de 1936, e essa aí é a esposa do Di Cavalcanti. Di Cavalcanti usou as cores do Brasil em suas obras, em conjunto com toques de sentimentos, influenciados pelo que eu falei lá no começo do expressionismo alemão, e com expressões marcantes de personagens retratados. Então ele procurava contar as histórias dessas pessoas da melhor maneira possível, do jeito que ele conseguia. Como falei, Di Cavalcanti estava fortemente envolvido com posições militantes e uma delas foi colaborar no movimento de arte moderna mais importante e influente da história da arte do Brasil, que é produzir o cartaz e o programa da Semana de Arte Moderna, que aconteceu em 1922. Dentro desse contexto, a Semana de Arte Moderna aconteceu exatamente 100 anos depois de o Brasil finalmente resolver sua questão como Brasil República. Então, foi importante para a arte, porque essa Semana de Arte Moderna tinha um contexto e uma linguagem de disruptura, ou seja, de se desligar de artes tradicionais e de tipicamente europeias. A arte moderna transformou o conceito estabelecido de arte, ok? Que precedia em diversos contextos, com várias linguagens. A Semana de Arte Moderna contou com artes, música e escrita. No Brasil, a Semana de Arte Moderna de 22 foi um marco para o desenvolvimento do modernismo, influencia diversos artistas até hoje, foi um referencial, ou seja, as pessoas do mundo todo vêm atrás beber dessa fonte de conhecimento que são os nossos artistas modernistas, e por mais que eles tenham sido inspirados de alguma forma pelos movimentos europeus, como eu falei, expressionismo alemão ou cubismo, a ideia do modernismo é realmente ser um movimento muito brasileiro, de uma identidade muito forte e construir essa identidade, o que é o Brasil. Então, por isso ele explorou esses temas de pintar paisagens, de pintar pessoas, de pintar questões sociais, como os operários e assim por diante. Di Cavalcanti, em
a obra e produção é atenta para um repertório, né? Ou seja, para um conhecimento aí visual ligado à realidade brasileira, ok? Compreendendo a arte como uma forma de participação social. Por isso que para o Di Cavalcanti era muito importante estar envolvido pessoalmente de maneira particular com outros artistas do movimento modernista. Artistas esses que fizeram com que a Semana de Arte Moderna tivesse algumas características, como ausência de formalismos, se desligar das academias, das formações, né, para poder ser considerado um artista. E, em especial, valorizar muito a cultura brasileira e a nossa identidade. Finalmente, foi um movimento que falou sobre a nossa liberdade de expressão e que muito usou das experimentações, que foi aquilo que eu já falei com vocês em algumas rodas de conversa. Experimentar, fazer coisas novas. Por isso que a arte moderna, para algumas pessoas, parece ser um pouco confusa, porque ela é o desligamento das artes tradicionais. Lá, Di Cavalcanti teve contato com alguns artistas como Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Plínio Salgado, Anita Malfatti, que, aliás, era bastante amiga ali dele e foi uma das idealizadoras também da Semana de Arte de 22, assim como Heitor Villa-Lobos, Guiomar Novaes, Tácito de Almeida, entre diversos outros artistas que participaram ali, ok? Nem todos os artistas ficaram muito felizes com esse movimento de arte moderna, mas é importante ressaltar que em 1922, Di Cavalcanti ainda era relativamente jovem, já que ele nasceu lá em 1897. Então, ele ainda tinha uma longa carreira de muitas exposições aí pela frente. Di Cavalcanti apresentou-se em diversas exposições ao redor do mundo e essas exposições foram fortemente para mostrar nos outros lugares o que os artistas brasileiros têm de melhor, e ele com certeza é uma grande referência para todas essas pessoas. Dentro dessas obras, como eu falei no começo, tem caricaturas, pinturas, desenhos. Ele usava técnicas de pinturas mistas, óleo sobre tela, que são seus quadros, óleo sobre madeira, que são alguns de seus murais, e ele também fazia algumas artes com aquarela. Então, Di Cavalcanti era um artista bastante experimental, muito cheio de histórias para contar em suas obras. Todas as suas obras têm bastante coisa para ver e observar e prestar atenção. E com certeza vale a pena a gente ter feito essa nossa revisão, curiosidades, um grande resumo sobre a vida e obra de Di Cavalcanti. Este áudio contou com trechos de textos de sites como suapesquisa.com.br, itaucultural.org.br/Di Cavalcanti, arte/Secretaria da Educação.gov.br, todamatéria.com.br e obviusmag.org/pintores brasileiros.